Vamos falar nesse vídeo de hoje aqui sobre alunos âncora. O que são os alunos âncora? São aqueles alunos lá onde você está imaginando, que não agregam em nada na turma, simplesmente ficam implicando com os outros, se achando o maioral, com ego lá em cima, tendo que bater nos coleguinhas para mostrar que ele é melhor. Ou seja, o aluno âncora, ele trava, ele dificulta o desenvolvimento do restante da turma. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui do canal, sobre alunos âncora, e eu quero só deixar claro aqui para que eu sempre preciso falar isso, é minha opinião aqui do canal, não é verdade absoluta, tem gente que pensa diferente e tá tudo certo. Mas na minha opinião, particularmente eu faço uma análise antes de qualquer aluno entrar para minha academia, para minha escola. Eu não deixo simplesmente o aluno se matricular sem essa conversa que eu preciso ter com o potencial aluno, com o potencial cliente. Nessa conversa, eu já faço uma espécie de anamnese, né? Que é uma análise de quais que são os objetivos desse aluno, o porquê que ele está procurando o taekwondo, por que ele está procurando o Felipe Marçal, por que ele está procurando uma arte marcial e qual que é o objetivo dele no futuro, seja curto, médio e longo prazos, né? A gente precisa entender isso. Mas nem sempre o aluno sabe. Mas ele precisa começar a refletir sobre isso. Faz parte. Treinar por treinar não vai ter muita produtividade. É claro que com o tempo o aluno ele vai aprendendo a lidar com esse tipo de situação e começam as coisas a clarearem na cabeça dele. Mas tem que começar a pensar dessa forma. Porque senão vai ser um dia após o outro. Quando a gente treina um dia após o outro, a gente não tem objetivo, a gente não tem foco. Então a nossa produtividade ela diminui, ela vai lá para o chão praticamente. Então você precisa conversar. Eu converso com os meus potenciais clientes. Primeira pergunta que eu faço: qual que é o teu objetivo com o taekwondo? Ponto. Essa é a primeira pergunta. Dependendo da resposta, a gente começa a ramificar as perguntas para de fato entender qual que é o interesse, né? Para saber se os interesses estão alinhados. Eu sempre falo aqui no canal, eu não sou professor de taekwondo esportivo, eu não dou aula de taekwondo esportivo, eu não suporto taekwondo esportivo até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 3 de maio de 2022, não suporto. Então eu optei por não dar aula de treinamento de taekwondo esportivo, eu dou aula de taekwondo marcial. Então se vem um aluno ou uma aluna com interesse em ser campeão de competições, eu falo assim, procura outro professor. Até indico alguns professores. Tem que tomar cuidado com a indicação, porque tem alguns professores aqui na minha região que Deus me livre e guarde. É uma fábrica de faixa preta. Enfim, isso é assunto para outros vídeos. Não vou falar sobre isso nesse vídeo aqui para não mudar o foco. Então, quando você faz essa análise do seu aluno, você naturalmente já faz essa seleção e você continua colocando águias voando com águias. Leões andam com leões, águias voam com águias, galinhas ciscam com galinhas e por aí vai. A natureza, ela é inteligente. Ela faz com que as espécies, né, as raças, acho que a espécie, raça nem tanto, mas também, enfim, elas comecem a andar em bando, em grupo, né? Essa é a seleção natural. Quando você tem um aluno âncora, ou seja, que ele está totalmente disperso da turma, a produtividade da tua turma automaticamente cai. E isso é perigoso, porque você pode desestimular alunos que estão lá contigo há mais tempo. Então você tem que saber entender, conhecer o cenário, se adaptar ao cenário, para que você coloque alunos que têm os mesmos objetivos da tua turma atual, que aí a tua turma anda. Senão você vai ter que depois colocar o aluno, botar o aluno para fora, tentar melhorar a capacidade do aluno, e aí não consegue, aí não sei o que, e tudo dificulta, sabe? Tudo vai dificultar cada vez mais. Então você precisa entender que tipo de aluno que você quer dentro da tua academia. Mas isso é discriminação? Não, não é discriminação, é uma seleção natural de pessoas que possuem ou não os mesmos objetivos que você. Isso é fato, você precisa saber disso. Taekwondo não é brincadeira, taekwondo não é recreação, taekwondo é uma arte marcial. Taekwondo é produtividade, você está lá para aprender. A maioria das pessoas está lá para aprender. E aí quando você tem um aluno que dificulta esse aprendizado,
você está sendo injusto com os demais alunos que estão lá para aprender. E você acaba tendo que desviar a atenção, tem que ficar chamando a atenção, tem que fazer um monte de coisa em detrimento do aprendizado fluido, né, dos demais membros da turma. Então você como professor, agora eu estou falando para professor, você como professor, sugiro, né, uma recomendação minha, que você comece a pensar dessa forma. Olhe a turma não com indivíduos individuais, pessoas individuais, olhe a turma como um todo também. É claro que cada indivíduo tem a sua particularidade, tem a sua dificuldade de aprendizado, as suas formas mais fáceis de aprender, mais difíceis de aprender. E isso você também tem que estar de olho na individualidade de cada um. Porém, você tem que estar de olho também no todo, no contexto, para saber se a sua aula está sendo produtiva. Pode acontecer, como já aconteceu comigo, de você tentar produzir, aumentar o nível da sua turma e ter aquele aluno chato, irritante, desmotivado, que leva todo mundo lá para baixo. Eu chamo de maçã podre, ou aluno âncora, dá no mesmo. O conceito é o mesmo, é só realmente uma analogia, porque a âncora, fazendo uma analogia, é um objeto que dificulta ou que impede o navio de navegar. O aluno âncora é uma pessoa que impede e dificulta a sua turma de evoluir. Basicamente, fazendo uma analogia, é esse sentido. Agora, falando para você, aluno, se você está numa academia de artes marciais, ou num esporte coletivo, onde tem diversas outras pessoas, e você é uma pessoa que incomoda, é uma pessoa chata, uma pessoa irritante, se coloca no teu lugar, melhore a sua forma de pensar e não prejudica as demais pessoas que estão ali dentro. Todo mundo ali tem um objetivo. Ou você se adapta àquele objetivo ali, ou você sai fora, vai incomodar outra pessoa, vai incomodar o espelho na tua casa. Mas não vai tirar o sossego, não vai dificultar a evolução de outras pessoas que estão querendo evoluir, que já tem uma mente mais avançada do que a tua, mais madura do que a tua, e aí estão querendo evoluir. Não faça isso, isso é injusto, isso é errado. Entendeu? Então, tem que mudar a forma de pensar. Você precisa pensar em crescimento, você precisa pensar em evolução. Tá todo mundo ali com esse tipo de pensamento, ou deveria estar, pelo menos naquele momento. Fora da academia, outra história. Aí os professores não têm como regular isso, né? Mas dentro da academia, colabore, ajude, seja o primeiro a querer fazer as coisas, faça os exercícios com vontade, tire as dúvidas que você puder tirar com o teu professor. Claro, né? O professor tem que ser assertivo nesse contexto. Então, tire as dúvidas, converse, estude, se dedique, demonstre isso para o seu professor. Professores, no modo geral, pelo menos no meu ponto de vista, adoram alunos que têm dúvida. Não porque os alunos precisam tirar a dúvida, sim porque eles estão buscando uma forma de evoluir. A evolução está fora da zona de conforto. Então você precisa sempre sair daquela zona de conforto, que lá você vai aprender cada vez mais. Lá você vai ser uma pessoa melhor a cada dia. E não simplesmente perturbando a vida alheia de tal forma que você acaba, inclusive, prejudicando o andar da turma. E acaba desestimulando e fazendo com que outros alunos saiam porque você é chato. Se coloca no seu lugar. Se você for uma pessoa chata, uma pessoa irritante, ou você sai do grupo que não é assim, ou você se adapta àquele grupo que é assim. Mas não fica, pelo amor de Deus, não fica gerando problema numa turma por conta de falta de amor próprio. Você precisa ter amor próprio. Se você não tiver amor próprio, você vai acabar transferindo isso para outras pessoas. E não é legal. Não é legal. Não seja injusto com as pessoas. E nem com você mesmo. Então, o ego, alimentar ego. Ah, mas eu sou assim, nunca vou mudar. É uma frase totalmente... Eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu vou falar aqui. Mas esse é o tipo de frase. Ah, eu sou assim, nunca vou mudar. Isso é como uma coisa de ignorante. Você precisa sempre estar aberto às mudanças, às evoluções, para que você tenha total condição de ser um indivíduo melhor a cada dia. E aí volta nos conceitos das artes marciais que eu falo. Você não precisa se preocupar em ser melhor do que a outra pessoa. Você precisa se preocupar em ser melhor do que você mesmo. Ou seja, amanhã você tem que ser melhor do que você é hoje. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e vou fechar a câmera aqui com o meu controlezinho.